Prezado telespectador, é com muito prazer que chego até a sua presença para falar das grandezas de Deus, falar sobre certezas. A vida cristã é feita de certezas. Os evangelhos, a Bíblia toda, nunca deixou dúvidas para ninguém. Nunca ficou dizendo, talvez, mais ou menos, quem sabe. Mas a Bíblia afirma categoricamente. Eu estive lendo um livro, segundo Macabeus, onde o escritor diz assim: vou colocar um ponto final na minha narrativa, esperando que ela seja de acordo com a história. Entretanto, se não for, peço desculpas. Isso é um livro que nós não podemos chamá-lo de livro inspirado por Deus, ainda que faça parte na Bíblia chamada católica. Está lá incluída porque foi isso feito no Concílio de Trento, no ano de 1546. Mas a Bíblia fala sobre tanta coisa e sempre afirma categoricamente. Por exemplo, quem tem o Filho de Deus, de Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Evangelho segundo escreve João, capítulo 3, versículo 36. Certo dia estava fazendo minhas visitas costumeiras, de casa em casa. Batia palmas, ou tocava a campainha, ou interfone, e a pessoa me atendia. Eu dizia, olha, aqui estou para falar de Jesus, fazer uma oração pela sua vida, pela vida de sua família. O que a senhora acha? Ah, não, muito obrigado. Nós também fazemos oração, nós também lemos a Bíblia, de maneira que não estamos interessados. Ah, muito bem, nós dissemos. A senhora então é uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus? Ah, sim. A senhora, porventura, tem certeza de salvação? Ah, não! Ninguém pode ter certeza. Mas como não, dona? Pois a Bíblia fala que podemos ter. Quem crê nele tem a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 16, o célebre versículo, o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que diz aqui? Que não tenha, talvez vai ter um dia? Não. Aqui diz que tenha a vida eterna. Eu gosto de me firmar nas coisas certas, verdadeiras, nada de dúvidas. Quem crê em Jesus pode garantir a sua salvação para toda a eternidade, porque a vida é eterna, não uma vida passageira, mas é para sempre. Durante a vida que você viver aqui na terra, não importa quantos, 100 anos, por exemplo, se você aceitou Jesus na sua infância, você recebeu a certeza da salvação. Você continua aos 100 anos com a certeza da salvação. Se você partir para a eternidade, você vai encontrar Jesus esperando a você de braços abertos. E você vai para lá levando a certeza de sua salvação, porque a vida é eterna. Quando o apóstolo Paulo estava na prisão lá em Filipos, ele e seu companheiro Silas haviam recebido muitos açoites com varas, porque pregavam o evangelho, porque pregavam a salvação em Jesus. Foram presos por isso, foram castigados, mas não se desanimaram, porque eles sabiam em quem haviam crido e sobre quem estavam falando. Quando o carcereiro estava desesperado, porque viu as portas abertas, as prisões de todos soltas, ele sabia muito bem quanto iria custar-lhe tudo isso. Pegou a espada, quis cravar no seu ventre, e quando Paulo respondeu, gritou, dizendo, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então ele chegou até Paulo e disse, senhores,
que devo fazer para me salvar? Paulo com Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 16, enfocando o versículo 31. Toda aquela história, desde o verso 23, conta que ali houve salvação. Quer um outro exemplo? Certo dia, um homem chamado Zaqueu, muito rico, foi até Jesus. Tinha muitas propriedades, era chefe de publicanos, mas não tinha paz em seu coração. Então ele ouvira falar de Jesus e procurou encontrar Jesus. E viu Jesus, mas não podia chegar perto dele porque a multidão que o cercava era muito grande. Mas finalmente ele subiu numa árvore e Jesus lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus gostoso. E foi até a casa de Zaqueu, e Jesus então abriu a palavra de Deus, começou a pregar, começou a explicar, e aquilo foi mexendo no coração de Zaqueu. Ele percebia que ele estava perdido, precisava de salvação, e disse para Jesus: Senhor, eu resolvo hoje dar metade dos meus bens para os pobres, e se porventura eu defraudei alguém em alguma coisa, estou pronto a devolver 4 vezes mais. E Jesus afirmou: hoje houve salvação nesta casa. Certeza absoluta. Você tem essa certeza? Você pode me dizer: ó, eu fui batizado. Como tenho ouvido muita gente me falar: pastor, eu fui batizado. E daí? Desde quando o batismo pode salvar você? Somente Jesus, o seu sacrifício, é que pode salvar você. E pode lhe dar certeza absoluta de que a partir de hoje, desde que você acredite, que você aceite Jesus em seu coração, você pode tornar-se um discípulo de Cristo, pode tornar-se um homem salvo, santificado para a glória de Deus. Para Zaqueu houve salvação. Não diz que iria haver. Zaqueu também deu os seus bens para os pobres, ou resolveu dar, e 4 vezes devolver o que havia defraudado. Ele não fez isso para ganhar salvação, mas fez isso porque ele estava salvo, porque havia recebido vida eterna. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Está isso no verso número 10 de Atos, capítulo, ou seja, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus está esperando você para dar-lhe vida eterna, para dar-lhe perdão. O que é que você está esperando, amigo telespectador? Você está esperando que venha um trovão, venha um terremoto, como aconteceu lá com o carcereiro de Filipos? Ele estava adormecido, dormindo um profundo sono. Foi necessário que Deus mandasse um terremoto para acordá-lo. Você está esperando que venha um terremoto para acordar você? Não, não espere isso, porque nem sempre um terremoto acorda o homem para a vida espiritual. Ele acordou o carcereiro, e o carcereiro recebeu Jesus, e o Paulo e Silas foram na casa dele, pregaram o Evangelho. Naquela mesma noite eles receberam Jesus, foram batizados, ele e sua família toda. Quanta alegria veio naquela casa. Quem sabe você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade. Você precisa muito de Jesus. Aí então o seu problema pode ser resolvido. Por isso, creia nesse Evangelho. Creia na palavra de Deus. Porque a Bíblia nunca falou que as coisas podem talvez acontecer, mas é com toda certeza. Quem crê, tem a vida eterna. E não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Faça isso também você. Amém.